2027. Isso chamou a atenção da internet após um homem espanhol chamado Javier postar um vídeo misterioso no dia 13 de fevereiro afirmando que ele está em 2027. Nos vídeos ele diz que está na cidade de Valência, na Espanha, e que o mundo não tem mais nenhum sobrevivente a não ser ele. Na legenda do vídeo ele diz: "Acabei de acordar em um hospital e não sei o que poderia ter acontecido. Hoje é 13 de fevereiro de 2027 e estou sozinho na cidade." Pediram para ele ir no restaurante a qualquer hora do dia e ele vai no restaurante e o restaurante está completamente vazio, sem ninguém. E então ele filma campos de futebol, igrejas e as ruas da cidade. Em um vídeo ele pergunta para Alexa em que ano ele está e ela diz 2027. Es domingo, 21 de marzo de 2027. Todo dia ele posta vídeos no TikTok pedindo ajuda, dizendo que a raça humana entrou em extinção e ele não consegue voltar para 2021. TikToker que afirma estar vivendo em 2027, parte 2. Em um dos vídeos dele, ele entrou dentro de um cemitério e mostrou todos os túmulos. Só que o mais bizarro é que as flores dos túmulos estão frescas, como se tivessem sido acabadas de colocar lá. Ele disse que todo dia que ele acorda as coisas mudam de lugar, e que ele acredita que está vivendo num universo paralelo, e que alguém em algum outro espaço-tempo colocou as flores lá e apareceu para ele. Ele tem deixado pistas e dado as coordenadas de alguns objetos que ele esconde para ver se algumas pessoas nesse universo encontram. E o mais bizarro é que várias pessoas fazem dueto com o vídeo dele dizendo que encontrou o objeto. Ele publicou no Instagram uma carta que ele recebeu. Na carta diz que ele nunca vai se lembrar como ele chegou até aí. Nessa carta ensina como ele deve construir uma máquina do tempo para poder voltar. Na carta diz que ele foi enviado de 2027 para 2021 para cumprir uma missão, mas devido a uma falha no espaço-tempo, ele não conseguiu chegar até o fim. Está em uma dimensão entre os 2 anos, que não tem seres vivos. Coisas bizarras que aconteceram durante as gravações de filmes de terror. O filme Horror em MTV, lançado em 2005. Toda a produção e o elenco do filme acordavam inexplicavelmente toda a madrugada às 3h15. Isso durante as filmagens do filme, que é exatamente o mesmo horário em que o personagem de Ryan Reynolds misteriosamente acorda todas as noites no filme. E o mais bizarro é que um cadáver foi encontrado flutuando num lago perto do set de filmagens. E no filme Poltergeist, vários atores e produtores morreram durante ou depois da gravação do filme. Dominic Donnie, que interpretou a irmã mais velha no primeiro filme de Poltergeist, foi assassinada logo depois que o filme estreou. Outras 2 pessoas morreram juntamente com a menina que interpretou Carol Anne, que morreu aos 12 anos vítima de uma parada cardíaca. E o mais bizarro é que eles usaram esqueletos de pessoas realmente mortas para fazer a cena da piscina. O Demogorgon existe na vida real? Em outubro de 2020, uma TikToker postou um vídeo de uma criatura marinha bizarra encontrada por um pescador. Porém, esse registro só viralizou agora nesse ano de 2021. Após o portal britânico Niloda publicar uma notícia comparando o ser com o Demogorgon. Assim que ele foi pescado, já perceberam a enorme semelhança que ele tem com o Demogorgon. Parece até que ele tem aquela boca de flor do Demogorgon que vai abrir e atacar todo mundo a qualquer momento. O mais bizarro é que essa criatura nunca foi encontrada em lugar nenhum. E ela se parece muito com o Dart, que é um democão da 2ª temporada de Stranger Things. E realmente se parecem bastante. Algumas pessoas acreditam que possa ser um Demogorgon mesmo. Um bicho pré-histórico que possa ter inspirado a série Stranger Things. E que por um descuido do destino, esse bicho que nunca era para ser visto foi parar na mão de um pescador. Teoria bizarra sobre iCarly. Bom, a gente sabe que a Megan de Drake e Josh é a Carly de iCarly. E existe uma teoria macabra por trás disso tudo. A teoria afirma que o Steve doidão que trabalhava no cinema de Drake e Josh teria matado toda a família de Drake e Josh, sequestrado a Megan fazendo uma lavagem cerebral nela, dizendo que o nome dela é Carly e que ele é o irmão dela. Por isso a Carly decidiu seguir com a ideia de iCarly, para que as pessoas reconhecessem ela na internet e fossem ajudar. Em sua enquete podemos ver o Steve doidão com uma máscara num manicômio. Isso pode ser porque descobriram o sequestro de Megan. A teoria bizarra sobre Shrek. Nós sabemos que a Fiona foi aprisionada numa torre por muito tempo. Mas você já se perguntou como ela se alimentava, já que ninguém podia chegar perto da torre? A teoria afirma que quem alimentava a Fiona era o dragão. O dragão serve para proteger, cuidar e alimentar a Fiona. Mas que tipo de comida é essa que o dragão dava para Fiona comer? Naquela cena em que o Shrek salva a Fiona e eles estão fugindo do castelo, reparem que aparece um livro de receitas gigantesco atrás da Fiona. Podemos ver que no livro tem uma imagem de um cavaleiro. E na página
tudo. Mas muitas pessoas se perguntam da onde vem a carne do hambúrguer. E o porquê que o Sr. Sirigueijo mantém a fórmula secreta guardada às 7 chaves. Isso porque, assim como o nome, o hambúrguer é feito de Siri. O Sr. Sirigueijo literalmente come os seus parentes, tornando ele um canibal, né? Já que ele come a mesma espécie que ele. Ele teria matado toda a sua família para poder fazer o hambúrguer de Siri. E é por esse motivo que ele é o único Siri da fenda do biquíni. Aconteceu uma falha na Matrix com a Sarah do Big Brother. Recentemente, a Sarah postou uma dancinha no TikTok junto com a GK e o Álvaro. Aparentemente parece ser um vídeo normal, mas prestem atenção no pé da Sarah. Se a gente dá um zoom, podemos perceber que o pé da Sarah só tem 3 dedos, e a impressão que dá é que os outros 2 dedos entraram no chão. E o mais bizarro é que até o final do vídeo continua desse jeito. Teoria de que Papai Noel é um bruxo. A teoria afirma que sim, Papai Noel na verdade seria um bruxo, e que vários feitiços que Papai Noel pratica se encaixam perfeitamente com os feitiços de Harry Potter. A primeira evidência é de que Papai Noel usa pó de flúor, e que é dessa maneira que ele entra pelas chaminés das casas. Já que esse é o meio de transportes mais usados pelos bruxos, Papai Noel também possui um vira-tempo, já que ele consegue entregar presentes para todas as crianças do mundo em uma única noite, que seria exatamente igual ao vira-tempo da Hermione. Papai Noel também domina um feitiço indetectável de extensão. Por isso ele consegue colocar presentes do mundo todo em um único saco. O mesmo feitiço que Hermione usou em sua bolsa, que cabe coisas infinitas. Provavelmente o Papai Noel também possua a Pedra Filosofal, pois ele entrega presentes ao redor do mundo há muitos e muitos anos. Isso quer dizer que ele usa a Pedra Filosofal para prolongar a sua vida. A bizarra Ilha das Bonecas. A Ilha das Bonecas é uma ilha artificial que fica lá no meio das bonecas, todas elas supostamente possuídas. A história conta que em 1920 uma menina se afogou no mar dessa ilha, e a boneca que estava com ela foi pendurada misteriosamente numa árvore. E então o espírito dessa menina ficou aprisionado na ilha. Depois disso, o único morador dessa ilha começou a pendurar um monte de bonecas por todas as árvores. Ele mora nessa casa bizarra aqui. E então ele começou a pendurar bonecas até do lado de fora da casa dele. E então em 2001 esse homem morreu. E a morte dele foi afogamento exatamente no mesmo lugar onde aquela menina se afogou. Dizem que o espírito dos dois se juntaram. Os turistas dizem que as bonecas sussurram para eles, e que essas bonecas às vezes mexem olhos, braços e pernas. Um bizarro portal para o inferno. Sim, ele existe e é real. Em 1989, alguns pesquisadores estavam com projetos de ir até o centro da Terra. Eles cavaram tanto que o buraco chegou a ter 12 mil metros de profundidade. Mas quanto mais eles cavavam, mais coisa estranha acontecia. O buraco era extremamente estreito. Essa é a tampa do buraco. Não cabia um ser humano lá dentro, então eles usavam máquinas. E quanto mais eles escavavam, mais as máquinas quebravam. A escavação acabou parando numa caverna bem profunda. Essa caverna era tão quente que a temperatura era em torno de 1000 graus Celsius. As pessoas que moravam perto dali diziam escutar gritos vindo do buraco todo dia. E então eles decidiram mandar uma sonda para captar os sons dessa caverna. Eles acreditam que cavaram tanto que conseguiram chegar ao inferno. E esse é o som que eles captaram lá dentro. Episódios bizarros de Pica-Pau, parte 2. Pica-Pau foi considerado um dos desenhos que mais faz apologia ao diabo. Como, por exemplo, nesse episódio que Pica-Pau diz que ele é um diabo necessário. Essa viagem é realmente necessária? Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. Existe um outro episódio que chama Rei do Voodoo. E nesse episódio, o Zé Jacaré está fazendo magia negra pro Pica-Pau. Vou mostrar pra ele um pouquinho de magia negra. Ele fez um voodoo pro Pica-Pau. Existe um outro episódio que o Pica-Pau tá reclamando que tá cheio de conta pra pagar. E então aparece um duende pra ajudar ele, mas acaba dando tudo errado. E então o Pica-Pau manda ele pro inferno. E o diabo lá no inferno é o próprio Pica-Pau. Ah, pro inferno! O episódio bizarro de Pica-Pau. Prestem atenção nessa cena. Bom, o Pica-Pau matou o Zeca Urubu. Podemos ver claramente
sente que a alma do Zeca sai do corpo dele. Mas é agora que a coisa fica pior ainda. Vai subir. Agora prestem atenção na mão do Zé Urubu que tá prestes a ir pro inferno. Ele faz o gesto dos chifres na mão. E depois o Pica-Pau acaba mandando ele para o inferno. E então o episódio acaba com o Pica-Pau dando muita risada da situação. Tem uma mensagem subliminar no filme Coraline. Com certeza você não deve ter percebido isso. Acho que todo mundo conhece esse filme Coraline. É um filme bem bizarro que fala sobre o universo paralelo. Na cena em que a Coraline chega na casa dela, na verdade na outra casa que ela tem no universo paralelo, a família desse universo paralelo recebe ela com um bolo. Nesse bolo tá escrito Bem-vinda ao lar ou Bem-vinda à sua casa. Mas tem uma coisa bem misteriosa nesse bolo. Reparem que a letra O da palavra home tem 2 voltinhas. E essa letra O com 2 voltinhas é um símbolo. Esse símbolo é um símbolo usado para mentira. É um sinal de mentira. E reparem que a letra O do welcome tá normal. Mas a letra O da palavra home que tem essa voltinha. Isso significa que ela é bem-vinda, mas que aquela não é a casa dela.